Que o seu entendimento seja aberto, e a palavra de Deus entre dentro de você. Templos, obras magníficas, destinadas a serem um encontro do ser humano com o próprio Deus. Mas, seria mesmo necessário obras faraônicas para que possa haver esse encontro entre o Criador e a criatura? E qual a origem bíblica dos lugares físicos destinados ao Altíssimo? Nesse vídeo, você irá saber aonde fica o verdadeiro templo de Deus, e verá que esse lugar será a última casa de Deus na terra. Mas, apesar de todo o poder de Deus, Ele não pode habitar nesse local. Assista a esse vídeo até o final, e se surpreenda com o que será revelado. Após a saída dos hebreus do Egito, Deus passou a andar com o seu povo, e na jornada através do deserto até a terra prometida, Deus orientou que eles fizessem um tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda feita com as orientações do próprio Deus passadas para Moisés. Esse tabernáculo seria um santuário onde o Senhor poderia habitar entre seu povo. E Deus deu todos os detalhes de como deveria ser feito esse local. Detalhes como os materiais, o tamanho, objetos. Quem poderia entrar nesse lugar santo? Deus detalhou tudo como deveria ser feito. E tudo foi feito de acordo com as orientações de Deus. Como podemos ver em Êxodo capítulo 25, versículo 9. Então disse Deus: conforme a tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Quando eles fizeram esse primeiro templo, que foi feito como uma tenda no meio do deserto, a Bíblia diz que Deus passou a habitar ali, junto da Arca da Aliança e junto às tábuas da lei. Como podemos ver em Êxodo capítulo 40, versículos 33 a 35, levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou a cortina da porta do pátio. Assim, Moisés acabou a obra. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Imagine como foi esse momento, onde o próprio Deus desceu em um local edificado pelo homem, e Deus passou a habitar naquele tabernáculo, onde durante o dia, Deus se manifestava como uma nuvem sobre o tabernáculo. E de noite, Deus se manifestava em forma de uma coluna de fogo. Imagine você viver com a presença de Deus de dia e de noite. Porém, muitos anos se passaram, e o povo hebreu conquistou a terra prometida. E já no reinado do rei Davi, Davi colocou em seu coração a vontade de fazer um local fixo para Deus. Um local que não fosse apenas uma tenda móvel, que atendeu às necessidades da época em que o povo peregrinava pelo deserto, e sim, um local majestoso, feito na terra que agora lhes pertenciam. Mas Davi faleceu, e em seu lugar reinou seu filho Salomão. E foi no reinado do rei Salomão que pela primeira vez se ergueu um templo de pedra para Deus, conhecido como o Templo de Salomão. E a Bíblia diz que quando aquele templo foi consumado e oferecido a Deus, a presença de Deus, que até então estava numa tenda, saiu da tenda e passou a habitar naquele templo maravilhoso, onde havia muito ouro, muita prata, um templo belíssimo. E a Bíblia diz que a glória de Deus encheu aquele templo, e ele entrou em aliança com o seu povo. Como podemos ver em 1 Reis capítulo 8, versículos 10 e 11. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Mas como sabemos, apesar de toda a imponência do templo de Salomão, passando-se os anos, aquele templo veio a ser destruído mais de uma vez, o que era uma grande humilhação para o povo de Israel. Povos que não tinham nada a ver com Deus, tomavam e destruíam o templo de Deus. E por que o templo era destruído, já que o próprio Deus de Abraão habitava naquele templo? Veja, o que sustentava não só o templo, mas todo o povo e soberania de Israel era a presença de Deus.
Ou seja, a destruição do templo se deu por conta de Deus retirar a sua presença do meio do povo. Pois houve momentos em que o povo de Israel se desviava. O povo acabou se corrompendo e cultuando a outros deuses, e dessa forma, a presença de Deus saía daquele templo e do meio do povo. E aí, a única coisa que restavam eram as pedras, o ouro e a estrutura física. Mas a glória de Deus já não estava mais ali. Não que Deus não quisesse estar com seu povo, mas porque o povo optou em caminhar por outros caminhos, que não eram os caminhos da lei de Deus. E uma vez que o povo de Israel ficava sem a presença de Deus, aquela nação ficava vulnerável diante dos seus inimigos, e que não eram poucos. Quando o povo de Israel vivia pela própria cabeça, Deus se retirava, e as nações inimigas tomavam conta. E quando o povo de Israel se humilhava e pedia perdão a Deus, a presença de Deus era reestabelecida, e o povo de Israel reconquistava o que havia perdido. E devido a essa oscilação do povo de Israel, o templo foi destruído e reconstruído várias vezes, e numa dessas vezes, em que o templo estava destruído, onde havia apenas ruínas, Deus usou o profeta Ageu para passar uma profecia. Como podemos ver no livro de Ageu capítulo 2, versículo 9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Essa passagem é muito conhecida, mas pouco entendida. Vemos que em meio a todas aquelas ruínas do templo de Salomão, o profeta Ageu profetizou diante das ruínas do templo, dizendo que a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Ou seja, a primeira casa foi quando Salomão construiu o primeiro templo. O dia em que o povo entrou em aliança com Deus e a glória de Deus encheu todo aquele lugar. E o profeta Ageu estava dizendo, em meio a aquele monte de ruínas, que a glória da última casa de Deus será maior do que a primeira casa feita por Salomão. Ou seja, Ageu estava dizendo que a casa de Deus que seria feita no futuro seria maior do que a que foi feita no passado. Mas quem poderia acreditar nisso? Pois o povo naquela altura olhava e via que o templo estava em ruínas. Como poderia a glória da última casa ser maior do que a primeira? O que se via eram apenas pedras. Quem poderia acreditar nisso? Veja, essas palavras não vieram da cabeça do profeta Ageu. Deus falou através do profeta Ageu. E além de dizer que a glória da última casa seria maior do que a primeira, ele finaliza o versículo dizendo: "E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos." Glória a Deus, meu amigo e amiga. A última casa de Deus. Veja, temos um templo de Salomão aqui em São Paulo, mas o que restou do templo original em Israel foi apenas um muro, que é conhecido como o Muro das Lamentações. Então, onde está a última casa de Deus? Em Israel só há um muro, e esse muro só é usado para lamentações. Não tem alegria, lá não tem paz. Pelo contrário, talvez você diga: olha, será feita a construção do terceiro templo. Há até novilhos vermelhos preparados. Preste atenção, essa não será a última casa de Deus. Eles podem construir o terceiro templo. A última casa de Deus não será lá. Você sabe onde é a última casa de Deus? A casa que terá glória maior do que a primeira? A casa onde haverá paz? A casa que ele irá habitar pela última vez? E depois dessa casa vem o juízo final, o Apocalipse? Meu amigo, minha amiga, a última casa da glória de Deus é você. Deus não habita mais em templos ou casas feitas por mãos humanas. Na verdade, a profecia de Ageu, de que a glória da última casa seria maior do que a primeira, se cumpriu no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo, a glória de Deus, veio e encheu as pessoas do seu Espírito. E Deus deixou de habitar em templos feitos por mãos humanas, para habitar naqueles que se entregam de corpo e alma ao Senhor Jesus, e o aceitam a Ele como o único e verdadeiro Salvador, e colocam a sua vida no altar, e passam a viver em obediência à sua palavra. Eu sou o templo do Senhor. Você é o templo do Senhor. E Deus, na manifestação do Espírito Santo,
habita nas pessoas que se rendem a Ele. Deus habitava com o povo no deserto de dia e de noite, e isso se faz agora. Quem tem o Espírito de Deus tem a presença dele 24 horas por dia. Mas Deus não pode entrar nesse templo se não for convidado. Por mais poderoso que Deus seja, Ele não impõe a ninguém a obediência a Ele. E da mesma forma que nos tempos bíblicos, a presença de Deus dentro do templo físico se dava devido à obediência. E a ausência de Deus se dava devido à desobediência, onde essa desobediência trazia consequências terríveis ao povo de Israel. Assim, também é hoje. Quando uma pessoa se volta para Deus, se entrega para Ele, se converte de verdade e decide viver em obediência à sua palavra, essa glória invade a pessoa. A profecia de Ageu se cumpre, ou seja, acontece o batismo com o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus entrando no ser humano. E não importa quem seja, a pessoa pode ser o que for, pode ter cometido o pecado que for, havendo um arrependimento sincero e total, passando a ouvir e praticar a palavra de Deus, se apartando do mal, a glória de Deus vem sobre essa pessoa. Vivemos esse tempo, onde você é o templo de Deus, onde você é a última casa. Deus quer morar em você, e uma vez Ele morando em você, vai acontecer o que Ele disse. E nesse lugar, darei a paz. Você vai transmitir paz para as outras pessoas, o seu olhar vai transmitir paz. Quem se aproximar de você vai perceber que você tem uma luz, que você é diferente. Não é por se vestir como um crente religioso, ou por andar com a Bíblia debaixo do braço, mas é pela sua conduta, é pelo seu caráter, pelas suas ações. Quem se aproxima de você vai ver a glória de Deus em você, porque você é a última casa. E o Senhor Jesus confirma isso em João capítulo 2, versículo 19 a 22. Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura, e na palavra que Jesus tinha dito. Jesus mostrou que o templo não é mais de pedra. Nós somos o novo templo do Senhor. Logo haverá um terceiro templo, e muitos serão enganados. E para fechar esse vídeo, veja o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 a 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ou seja, uma vez que você é templo de Deus, Ele te guarda, você é a casa dele. Essa é a maior riqueza que você pode ter. Deus quer morar em você. Eu não sei como você tem vivido, mas se entregue para Deus. E seja para Ele a última casa, e a paz estará dentro de você. Tem muitas pessoas que têm dinheiro e fama, e Deus não habita nelas. E por conta disso, acabam vivendo sem a paz. Elas possuem tudo, menos a paz. E se Deus não habita no templo, Ele está sujeito à invasão dos inimigos, inimigos que são espirituais. Depois assista nosso vídeo sobre a ação das 4 pragas espirituais que atuam em quem não tem Deus dentro de si. Esperamos que você tenha entendido e que na sua vida, a glória da última casa seja maior do que a primeira. Amém.